Olá para você que acompanha a nossa programação. Começa agora o Pix News especial de sábado. Veja os destaques desta edição. Maior tragédia natural das últimas 4 décadas no Rio Grande do Sul deixa dezenas de mortos. Nós vamos te atualizar sobre os detalhes da enxurrada que afetou milhares de gaúchos. Orquestra Sinfônica do Paraná faz concerto para mais de 3.000 estudantes de escolas públicas. Ano de 2023 será o mais quente já registrado. Especialistas alegam que as causas são as mudanças climáticas. Gigante asiática oficializa a produção de peças em Santa Catarina. Produtos feitos no estado estão à venda no Brasil e no exterior. Bombeiro brasileiro que auxiliou no combate a incêndio no Canadá fala sobre os trabalhos de socorro florestais no país. No sul de Santa Catarina, casal que queria construir mansão com dinheiro público é investigado por corrupção. Você ainda faz jejum para realizar exames de sangue? Evolução da medicina mostra que a maioria dos exames não precisa jejuar. E você vai ver ainda, queda de parte de uma ponte deixa moradores prejudicados no bairro Penha, na divisa com Garopaba e Paulo Lopes, no litoral catarinense. Há meses eles aguardam uma solução. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News especial de sábado. Olá, obrigada pela companhia. E começamos essa edição falando sobre a enxurrada que atingiu milhares de gaúchos. Dezenas de pessoas morreram e outras estão desaparecidas. O último balanço da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, fechado às 12 horas desta sexta-feira, informou que 46 pessoas estão desaparecidas após as fortes chuvas que atingiram o estado. No município de Mussum, são 30 desaparecidos, em Lajeado 8 e em Arroio do Meio outras 8. As buscas continuam 5 dias após o fenômeno climático, que afetou 85 municípios e deixou pelo menos 41 mortos. As chuvas intensas e os fortes ventos obrigaram mais de 10.000 pessoas a deixarem suas casas. No total, há mais de 135.000 pessoas afetadas, segundo o último balanço. Cerca de 1.000 socorristas e 10 helicópteros foram mobilizados para os trabalhos de resgate, que ficaram ainda mais difíceis com a destruição de 2 pontes e pelo menos 10 estradas bloqueadas parcial ou totalmente. Além disso, as autoridades esperam que o clima instável se mantenha em todo o estado até amanhã de sábado, devido à aproximação de uma frente fria. O que não se refaz, o que não se recupera é a vida das pessoas que foi perdida, né? A gente já tem mais de 40 óbitos, infelizmente, registrados aqui no nosso estado. É a maior tragédia por efeito climático que se tem registro no estado. Muito duro isso. Agora, para as pessoas, né, a gente vai dar toda a assistência necessária. Também aquelas que não têm nada, que não têm recursos, estão em cadastro único, vamos buscar viabilizar a moradia, né, dentro dos programas habitacionais. Para aquelas pessoas que têm, né, renda, vamos procurar oferecer condições de refazer, reconstruir as suas casas com linhas de financiamento, com prazo para pagamento, com juros subsidiado, com tudo que for possível, com carência, né, como eu digo, para um período sem fazer o pagamento, para poder refazer a sua vida, recolocar em pé. Então estamos mobilizando os nossos bancos, né, Banrisul, BRDE, Badesul, para os comércios, para empresas que foram atingidas também, né, vamos oferecer condições aí facilitadas para recolocarem as suas indústrias, seus comércios em condições. Nós vamos refazer, vamos reconstruir, vamos superar isso. O povo é forte, o governo do estado vai estar ao lado de cada um para poder ajudar tudo que puder. Em junho, um ciclone deixou ao menos 13 mortos no Rio Grande do Sul, enquanto milhares de pessoas foram deslocadas ou perderam suas casas. Nós vamos reconstruir, vamos estar junto aqui para poder dar todas as condições de refazer, recolocar em pé cada uma das comunidades que foram atingidas. Não vamos deixar a burocracia ser um atrapalho. Estamos com a nossa procuradoria de prontidão ali, com uma equipe especialmente dedicada a fazer os pareceres, fazer as contratações na emergencialidade. É claro que não é um botão que a gente aperta e no dia seguinte está tudo refeito. Mas vai ser antes do que as pessoas imaginam, tenho certeza aí, recolocar cada uma das comunidades em pé e dar as condições para que as pessoas sigam as suas vidas. É isso que a gente está aqui para dizer. E ainda sobre o Rio Grande do Sul, a Expo Inter 2023 bateu recordes de visitantes e de negócios realizados. A feira é considerada a maior das Américas.
A 46ª edição da Expo Inter realizou os melhores números já feitos, tanto em visitantes quanto em vendas, totalizando quase 8 bilhões de reais em negócios, com incremento de 5,96% de público e 11,76% em comercialização. Neste ano, foram quase 820 mil visitantes. Entre as movimentações financeiras, destaque para o setor de máquinas e implementos agrícolas. Só ele faturou mais de 7 bilhões e 350 milhões de reais. As categorias de artesanato, comércio em geral e agroindústria familiar também apresentaram crescimento. Apenas as vendas de animais e veículos não superaram a edição de 2022. Menos do que, eventualmente, o significado e a relevância de um número de um ano para o outro, dá a demonstração do vigor cada vez mais expressivo do agro, da pecuária, do Rio Grande do Sul, representado fortemente aqui na Expo Inter, e dá uma demonstração da consolidação cada vez maior desses setores todos. E, claro, é natural, na esteira dessa consolidação, a consolidação e efervescência da nossa Expo Inter. A edição de 2024 já tem data marcada, de 24 de agosto a 1º de setembro, com um desafio enorme em bater os números deste ano. A nova sede do 9º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Foz do Iguaçu foi inaugurada. O quartel é o maior e um dos mais modernos do estado paranaense. A unidade vai centralizar o serviço administrativo e operacional de Foz do Iguaçu e de mais 10 municípios da região oeste, trazendo mais agilidade nos atendimentos das ocorrências. O governo do estado investiu cerca de 27 milhões de reais na construção, que foi iniciada em 2021. De acordo com o governador Ratinho Júnior, o investimento faz parte da estruturação das Forças de Segurança do Paraná. Essa é uma reestruturação que o nosso comandante Vasco, que é o comandante-geral do Corpo de Bombeiros do nosso estado, juntamente com o secretário de Segurança Hudson, nós estamos fazendo em todo o estado. Então, nós inauguramos já o Corpo de Bombeiros de Ivaiporã, que pega a região centro-norte do nosso estado. Estamos inaugurando hoje esse que é a maior estrutura de bombeiros do Paraná, aqui em Foz do Iguaçu, que vai atender 11 municípios. Fizemos toda uma contratação de 400 profissionais, 400 bombeiros, que já estão à disposição, inclusive, também do comandante Vasco, que está distribuindo esses bombeiros, novos bombeiros, para todo o estado do Paraná, para reforçar o efetivo. Entregamos 95 SIATs agora esses dias, 60 que foram com recursos da Secretaria de Saúde, mais os recursos do Corpo de Bombeiros. Então é toda uma preocupação, um investimento na modernização do nosso Corpo de Bombeiros do Paraná, que já é considerado um dos melhores do Brasil e agora passa a ter mais esse reforço com essa estrutura fantástica para atender Foz e também o nosso oeste. O recurso investido é oriundo de um financiamento contratado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento. Já o acompanhamento técnico e fiscalização da obra foram feitos pela Diretoria de Edificações da Secretaria de Estado das Cidades. Bom, além de melhorar o atendimento por parte do Corpo de Bombeiros aqui na região oeste, também melhora a qualidade de vida dos bombeiros militares que prestam serviço. É uma instalação digna, né, para o acolhimento dos profissionais, para o acolhimento da sociedade. E o importante também é que o quartel antigo do bombeiro vai ser reaproveitado pela Polícia Militar do Estado do Paraná. Foz, região e o Paraná merecem uma estrutura como essa que está sendo inaugurada hoje. Ela foi sonhada há mais de 10 anos, né, para que ela se realize nessa data de hoje. Com certeza melhorar bastante o atendimento a toda a população de Foz e região. Teremos nessa infraestrutura, como temos auditório amplo para 200 lugares, 2 salas de aula, sala de informática, ampla infraestrutura de atendimento ao público, salas. Então temos condições tanto de atender melhor a nossa população daqui da região, como também receber cursos e treinamentos, realizar seminários, tanto para bombeiros quanto instituições parceiras, de forma que com certeza a população de Foz e região ganha muito com esse investimento. Este investimento vai possibilitar que nós tenhamos um batalhão do Corpo de Bombeiros para atender Foz do Iguaçu, a região, a tríplice fronteira e, acima de tudo, preparar a nossa região de fronteira para os próximos 20 anos. Então, foi algo bem planejado, pensado exatamente no crescimento da nossa região. Então, é um investimento, assim, de grande valor para Foz do Iguaçu, que vai realmente representar um fortalecimento do Corpo de Bombeiros e de todas as suas ações junto à comunidade.
Sabia que nem sempre o jejum é necessário para quem precisa fazer exames de sangue? Consultamos um especialista para tirar as dúvidas sobre o que pode e o que não pode na hora de se preparar para realizar a coleta sanguínea. Confira na reportagem. Você se alimentou ou acabou tomando água e desistiu de ir até o laboratório coletar sangue? Pois saiba que são pouquíssimos os exames onde o jejum é recomendado. Por muito tempo, a prática foi a norma padrão em laboratórios e clínicas, mas com a evolução da medicina diagnóstica, descobriu-se que a exigência varia de acordo com o tipo de teste a ser realizado e as condições específicas de cada paciente. Os testes de coagulação não necessitam jejum e grande parte dos testes de bioquímica também não tem essa necessidade, tá? Se eu te falar, por exemplo, do colesterol, o colesterol é um exame que, em tese, não necessita jejum. Geralmente ele é colhido com jejum em função dos triglicerídeos. Esse sim é um teste que ele altera a concentração no sangue de acordo com a tua alimentação, né? Então, o que rege a necessidade de jejum ou não é aquela condição de que o alimento ele pode ser absorvido, ele vai alterar aquela concentração sanguínea daquele teste ou não, né? Dois testes, basicamente, hoje são aqueles que envolvem essa questão dessa alteração, a glicose e o triglicerídeos. Então, varia muito da estratégia do médico e é claro, isso a gente está falando a grosso modo, Eduardo. Se a gente for trazer isso para a questão da necessidade do médico, essa sempre é imperiosa, né? Se o médico define que quer uma determinação em jejum, a gente opera dentro dessa linha de acordo com a solicitação do clínico. Os valores de referência dos exames de sangue são estabelecidos com base em pessoas em jejum. Por isso, em alguns casos, o consumo de alimentos antes da coleta pode alterar temporariamente a composição sanguínea, prejudicando a precisão dos resultados. Compreender quando o jejum é de fato recomendado para exames de sangue é essencial para garantir resultados precisos e diagnósticos corretos. As orientações médicas devem sempre ser seguidas e consultar o laboratório antecipadamente, antes do procedimento, pode auxiliar no caso de dúvidas. Para alguns exames podem influenciar dentro da lógica e da estratégia do médico, tá? Então, mas são pouquíssimos, tá? Quando a gente fala dentro desse cenário, a gente está falando do intervalo de 4.000 exames, mais ou menos, a gente conta em dezenas aí os exames, talvez não dê uma mão aí que quem haja necessidade realmente de jejum, tá? Glicose e triglicerídeos seriam aqueles que sofreriam um impacto maior. Agora, a gente sempre recomenda, se o cliente chega num laboratório e ele há uma recomendação médica para fazer o procedimento dentro de determinadas condições, e ele não chega dentro dessas condições, a gente orienta o cliente a cuidar dessa parte de pré-análise, que é fundamental, né, para que a gente entregue um laudo que seja coerente àquilo que é a expectativa do médico no final, né? Se nessa situação, mesmo assim, o cliente indica um interesse em seguir com a coleta, estando em desacordo com as condições, a gente pode efetuar a coleta, mas geralmente é colocado no laudo uma sinalização para o médico para que ele entenda que aquilo não foi coletado dentro daquelas condições de pré-análise que foram solicitadas por ele. O hemograma, um dos testes mais comuns no check-up médico, não necessita de jejum, mas muitas pessoas ainda têm dúvidas do que fazer antes do procedimento. E é bom a gente saber, uma vez eu fui fazer e tomei água, então é bom a gente saber a especificação do exame para que isso fique bem claro, né? Conforme a orientação do médico, né? Se for através de uma consulta médica aí, conforme a orientação dele. O jejum, conforme o tipo de exame, né? O que a gente segue essa orientação. O dia que eu vou fazer exame de sangue é totalmente jejum mesmo. Não posso tomar remédio, não posso tomar café, não posso tomar chimarrão, não posso tomar água, não posso tomar nada. A água pode tomar à vontade, mas é água, né? Não é café, não é suco, né? A água é tranquilo, tá? Lembrar que o suco, o café adoçado, isso pode, ou mesmo café sem o adoçante, ele pode interferir em algumas análises, né? Mas a água é tranquilo. A evolução da tecnologia permitiu que, além da rapidez nos diagnósticos, os centros de análises façam um número de exames maior por dia. Além, claro, de mais precisão nos resultados, diferente de décadas passadas, quando muitas vezes era necessário repetir o procedimento. Hoje a gente ganha em escala para a produção,
né, consegue trabalhar a questão, inclusive, de um custo que seja um pouco mais viável para a operação e entrega um resultado com mais qualidade, com mais assertividade, né? Então, hoje, todo o processo ele é regido por equipamentos que conversam com o nosso sistema analítico. Então, a partir do momento do cadastro, isso é emitido as etiquetas de código de barra que vão do início ao final do processo. Essas etiquetas, quando colocadas no equipamento, já identificam os testes que devem ser feitos, né? E aí começa o processamento das amostras, o resultado, uma vez liberado, ele cai direto no sistema para ser aprovado, e isso mitiga, inclusive, a questão do risco de troca de amostra, de qualquer de outros interferentes que no passado existiam, no passado, quando eu falei 30, 40 anos atrás, podiam existir pela falta dessa tecnologia e que hoje é um ambiente muito bem controlado, né? Caída há mais de 2 meses, uma ponte que separa os municípios de Garopaba e Paulo Lopes tem prejudicado moradores que já reivindicavam melhorias na estrutura há décadas. Um problema que já dura pelo menos 50 anos. Esta ponte já fez parte do trajeto sul da BR-101. Com a pavimentação asfáltica da rodovia federal, passou a ser utilizada pelos moradores da comunidade da Penha, na divisa entre os municípios de Garopaba e Paulo Lopes. Há cerca de 40 anos atrás, uma parte da ponte caiu, no lado de Paulo Lopes. A gestão da época tomou uma medida paliativa. A ação durou algum tempo, até que uma forte chuva no início do ano passado impossibilitou de vez a passagem de veículos pela estrutura de mais de 60 metros de comprimento. O final dessa ponte aqui era formado de madeira, que já apresentava problemas. Então, a Prefeitura de Paulo Lopes decidiu reformar, tirando todo o material de madeira já danificado e colocando essas pedras. Mas, por fim, acabou excedendo o peso da ponte, que danificou, e há mais de 2 meses permanece dessa forma. Aí eles vieram fazer isso aqui, com essas pedras, e por esse motivo quebrou a ponte. Por tanta pedra que eles foram jogando aqui, foram deslocando, e um paredão desses aqui quebrou e derrubou uma parte. Com a queda da ponte, muitos moradores do lado de Garopaba foram prejudicados, já que todos os dias precisam atravessar o rio. Afetou muito, porque a gente quer ir lá numa padaria ou quer numa farmácia, a gente não tem como ir aqui por baixo. Mas quando tem criança, a gente tem medo de trazer as crianças para cá. Passar todos os dias, tá bem complicado. Pela BR não tem condições. Quem tem carro é bom, mas quem não tem, para nós foi bem complicado isso aí, ela ter caído. Sim, afetou bastante, né? Porque a gente andava de pé, né? Meu marido tem carro, só que ele trabalha, daí é ruim. Para nós lá embaixo é melhor que tem posto, tem mercado, tudo dependemos da ponte, né? Pra gente andar, né? E eu também tenho a bebezinha para ir no posto, tudo, né? Ficou bem ruim para nós aqui. Outra forma de ter acesso ao bairro é pela BR-101. Mas devido ao grande fluxo de veículos, os moradores acabam optando pelo improviso. Pedaços de madeira e essa escada garantem a passagem, mas sem nenhuma segurança. Para quem tem medo de passar lá por cima, acaba optando em passar aqui por debaixo, o que não é tão seguro assim também. Eu e a Lúcia vamos mostrar para vocês como é que acontece. Vamos lá, Lúcia? Já sem as proteções laterais há muito tempo, com ferros expostos na parte de baixo, os moradores já vinham alertando deste problema há anos. E eu continuei fazendo o meu papel porque, assim, eu jamais ia aceitar um ônibus escolar com criança caindo dali de cima. Como a qualquer momento ia cair, ia acontecer cair. E daí eu disse para o meu marido, se ele parasse de passar por cima, eu parava de tirar foto e de jogar na internet. Ele não parou, eu continuei tirando e jogando. Segundo a Defesa Civil de Garopaba, vistorias anteriores também alertavam sobre os problemas estruturais do local, mas nada foi feito. A Defesa Civil de Garopaba vem monitorando aquela situação já há algum tempo, há mais de 1 ano, tá? Num momento oportuno, numa reunião com o prefeito de Paulo Lopes, a gente entregou um parecer. Esse parecer avaliava as condições da ponte e recomendava sua interdição, tá? Após isso, o prefeito de Garopaba fez um contato com o prefeito de Paulo Lopes, reencaminhou o documento que já havia sido apresentado,
e, a princípio, nós teríamos a ponte interditada. Já a Prefeitura de Paulo Lopes diz que no ano passado foi realizado um convênio com o governo do estado. A obra chegou a ser licitada, no entanto, o recurso não foi liberado. Com a mudança de gestão no governo do estado, todo o processo tem que ser feito novamente. Nossa equipe entrou em contato com a Secretaria de Infraestrutura de Santa Catarina, mas não tivemos respostas. Então existe uma preocupação muito grande do prefeito da Garopaba, minha, da gente resolver. Só que as duas prefeituras, elas no momento não dispõem de recurso para chegar ali e fazer um projeto e licitar. Nós precisamos que o Estado se envolva. Eu acho que é justo Paulo Lopes fazer a cabeceira, Garopaba fazer a cabeceira e o Estado vir com um kit, né, kit da Defesa Civil, e a gente fazer a ponte em parceria, né, nada mais justo. Segundo o prefeito, a intenção é realizar uma obra paliativa, até que outro projeto seja aprovado. Segundo ele, em 30 dias tudo deve ser resolvido. Outro dia mesmo eu estava conversando com o prefeito Júnior, e a gente estava vendo a possibilidade de fazer um paliativo. Fazer um aterro mais ou menos de 1 metro de altura e fazer uma ponte de madeira só no rio. Nós sabemos que vai chover, vai dar enchente e a água vai passar por cima da estrada. Mas para não deixar a comunidade sem aquela passagem. A comunidade ela tem uma passagem que ela tem que dar a volta pela BR-101, um pouco mais longe, mas ela não está isolada. Inclusive, a nossa busca tenta trazer um novo traçado, porque algumas legislações criadas em 1985, né, e contidas no plano diretor do município, fazia essa previsão. Lógico que hoje a gente precisa fazer uma avaliação ambiental para poder realmente pensar nesse novo traçado. Problemas em pontes não é exclusividade da comunidade da Penha. Bem perto dali, no bairro Ressacada, também fazendo divisa entre os dois municípios, esta ponte também apresenta defeitos. Madeiras danificadas, pregos à mostras, são alguns dos alertas. Aqui embaixo a gente consegue perceber a infraestrutura dessa ponte. São 6 toras que fazem a sustentação dela. Mas devido ao tempo que elas já estão aqui, algumas delas já estão começando a apodrecer, o que afeta diretamente na segurança de quem passa em cima dela. A nossa busca não é em manter aquele pontilhão. Tá? Nós vislumbramos talvez um pontilhão, um kit de transposição com o governo do estado, só que para isso a gente precisa ser afetado por algum desastre. Em teoria, eu preciso que aquele pontilhão caia. Tá? Por que não foi feito nada até o presente momento? Porque não é só o pontilhão que tem problema. A via, logo após o pontilhão, ela está inserida na área de inundação e várias vezes a água passa por cima dela. Então, de novo, voltando ao papo da Ponte Grande, nós precisamos de uma ação em conjunto. Não basta Garopaba trocar o pontilhão e Paulo Lopes não subir o perfil da estrada. Não temos projeto, mas é uma questão de reunir as duas prefeituras e aquela ali é mais fácil de resolver porque ela é mais curta, né? Com certeza, num curto espaço de tempo, nós vamos estar resolvendo, reformando ela. Enquanto a situação não se resolve, resta aos moradores esperar. Eu acho que eles deveriam ter um pouco de consideração pela população, né? O governador do estado de Santa Catarina, Jorginho Melo, realizou nesta semana a entrega de 25 novos veículos para setores da Secretaria de Saúde em Florianópolis. Com um investimento total de 3,2 milhões de reais, a aquisição das viaturas representa uma estratégia para a redução de custos na Secretaria de Estado da Saúde, que até então utilizava veículos alugados para atender as demandas de transporte em alguns setores. O custo de aluguel desses veículos ao Estado, em 4 anos, era de 4,8 milhões de reais. Agora, além desses automóveis fazerem parte do patrimônio da pasta, a ação busca garantir um atendimento ainda mais eficiente à população catarinense. Estamos trocando as ambulâncias da frota do SAMU, tanto das unidades de suporte básico, que é aquela que não é tripulada por médico, tem enfermagem e o motorista, e também as de suporte avançado. Já fizemos uma troca importante nesse início de ano. As ambulâncias brancas, que a gente chama,
de atendimento básico dos municípios. Normalmente elas são atendidas por emendas parlamentares nesse conjunto de municípios ou recursos e convênios através da Secretaria de Estado da Saúde. Os veículos custaram 2,9 milhões de reais. Eles serão distribuídos nas 13 unidades regionais espalhadas pelo estado. Uma ambulância ao custo de R$ 295 mil também foi adquirida. Ela será destinada ao Hospital Governador Celso Ramos, em Florianópolis. Encontramos a saúde pública em difíceis condições, mas esse trabalho está dando resultado. Tirando a dor das pessoas da fila, fazendo credenciamento de serviço em hospitais, junto ao Ministério da Saúde, fazendo credenciamentos que aliviam as despesas de Santa Catarina passando para o SUS. Enquanto não sai, o Estado está honrando todos esses compromissos para que a gente faça da saúde pública de Santa Catarina uma saúde que combine com Santa Catarina. Esse tem que ser uma das nossas grandes metas. Todo dia a gente pensa nisso e todo dia a gente está apoiando e vibrando para que as coisas aconteçam. Também nesta semana, integrantes do governo de Santa Catarina assinaram novos contratos do Programa de Desenvolvimento da empresa catarinense e Proemprego. No total, os programas podem garantir mais de 8 mil empregos no estado. Durante a solenidade foram incluídos 29 novos projetos nos programas Prodec e Proemprego, garantindo quase 830 milhões de reais em investimentos que devem gerar cerca de 2.500 empregos diretos e indiretos. Somados aos contratos assinados em junho, os programas totalizam cerca de 7 bilhões de reais em investimentos e prometem 8.100 novas oportunidades de trabalho. Estamos fazendo um programa de prestigiamento, de incentivo aos empresários de Santa Catarina, programas de tradição já no estado, mas que precisam ser fomentados, precisam ser melhorados, precisam ser revitalizados, é o que nós estamos fazendo, entregando uma isenção agora, uma postergação do pagamento do tributo para que ele tenha mais fôlego, para que ele possa enfrentar as dificuldades que todo dia acontecem e amanhã ele nos devolva com mais tributo, com mais emprego, acima de tudo. A nova relação de projetos beneficiados tem 8 iniciativas enquadradas no Prodec e 21 no Proemprego. Juntas, estas empresas devem investir 829 milhões de reais em Santa Catarina até 2030. As propostas prevêem novas instalações e ampliações de unidades, compra de insumos e maquinários voltados ao aumento da produtividade industrial. Bom, Santa Catarina tem o 6º maior PIB do país, né, com somente 1,1% do território nacional. Além disso, tem uma economia super diversificada, representada por diversos segmentos. De outro lado, nós temos uma indústria muito forte, né, que representa aí 35% dos empregos formais aqui, quase 30% do PIB. E um governador que entende que a parceria com o setor produtivo, né, o governador Jorginho Melo, isso é o que faz o desenvolvimento do estado. Então, essa junção de esforços faz com que a gente tenha hoje um evento super bacana, super legal, né, de implantação de novos benefícios, né, do Prodec, do Proemprego, para 29 empresas, 830 milhões em investimentos e mais de 2.500 empregos. Então, acho que essa é uma comemoração super relevante, né, para a continuação do desenvolvimento do nosso estado. Com o apoio estadual e o crescimento da produtividade, as projeções indicam que as empresas participantes devem ter um aumento total de 4 bilhões de reais nos respectivos faturamentos até 2030, o que pode retornar aos cofres públicos por meio da arrecadação. Isso demonstra o que o Estado está fazendo de programas para beneficiar a geração de emprego e renda, principalmente através da indústria, que nos últimos anos deixou de ter uma política federal, mas o Estado vem se destacando e com os investimentos que o governador Jorginho Melo já determinou fazer no setor energético, no setor viário, na educação, isso vai fazer que o nosso Estado seja mais competitivo, gerando mais emprego e renda para os catarinenses. Você tendo emprego, você melhora a economia regional, a economia do estado, enfim. Então, nós estamos fazendo com que outros ramos de atividades, que o nosso estado é diversificado, também possam ser contemplados.
A Polícia Civil de Imbituba, no sul catarinense, deflagrou nesta semana a segunda etapa da Operação Open House. Foram cumpridos 7 ordens judiciais, incluindo investigação que apura desvio de bens públicos da Prefeitura da cidade por parte de servidores comissionados. As investigações começaram no início deste ano, após denúncia da Controladoria Geral do município de Imbituba de supostos desvios de bens adquiridos pela Prefeitura. Durante as investigações, a Polícia Civil chegou a 2 servidores comissionados locados no setor de compras. Em junho, realizou 3 mandados de busca e apreensão. Na ocasião, os policiais apreenderam nas residências e no comércio dos investigados vários bens desviados do patrimônio público, incluindo 2 frigobares, um aparelho de ar-condicionado, uma serra sabre, 2 celulares iPhone 13, além de outros objetos. A investigada, ela ficava responsável por fazer praticamente todas as compras das secretarias do município e fazendo esses empenhos no programa Sim Catarina, no consórcio Sim Catarina. E o outro investigado que também trabalhava no mesmo local, quando chegava o bem da empresa, a empresa entregava e geralmente era ele quem recebia. E a gente constatou que, na verdade, geralmente quando havia uma solicitação de bem, era para ser o secretário ou o responsável pela pasta, né, que deveria fazer a solicitação, né, deveria autorizar a compra de determinado bem. Porém, na maioria dos itens que a gente verificou que houve desvio, a própria funcionária solicitou e autorizou a compra, né, e depois o companheiro, no caso o namorado, acabou recebendo o bem da prefeitura e, obviamente, depois acabou transportando para suas respectivas casas ou até a oficina mecânica dele. Com os materiais recolhidos em julho pela Polícia Civil e com as investigações feitas nesse período, foi apurado que o casal havia desviado do poder público outros bens. Estavam sumidos da prefeitura outros 3 aparelhos celulares, né? E aí, em determinada data, alguns dias após essa primeira operação, chegou ao nosso conhecimento que esses 3 celulares teriam sido encontrados em um armário da Secretaria de Administração. E aí a gente verificou, realmente, os 3 celulares estavam lá, estavam resetados. Contudo, após diligências investigativas, nós constatamos que ao menos um desses aparelhos celulares, ele estava sendo utilizado até o dia do primeiro mandado de busca e apreensão. E mais, estava cadastrado nesse aparelho celular um chip em nome da mãe de uma das investigadas, né? O casal chegou a realizar a compra de um terreno. A intenção deles era construir uma mansão no local. Além de não se saber a origem do dinheiro para a aquisição, as investigações apontam que eles também cometeram infrações ao utilizar do poder público para receber vantagens, como a aquisição de um poste de luz e a realização da terraplanagem do lote adquirido. E a partir deste momento eles resolveram então construir nesse terreno, né? E tem um diálogo mantido por um dos investigados, né? Que uma pessoa questiona ele se ele ia construir uma meia água no local e ele responde que não, que ia construir no local uma mansão. E aí, então, os dois começam a conversar, buscando, né, subterfúgio para conseguir ali, né, recursos, né, enfim, para conseguir construir ali no local. E aí, há diálogos demonstrando que eles entraram em contrato com outro servidor do município, um servidor lotado na CEINFRA, e solicitaram maquinário e caçamba para fazer inicialmente a terraplanagem do terreno. Além disso, nesse mesmo contexto, identificamos que um empresário, né, que tem contrato com o município, licitação com o município, percebemos que haviam conversas, né, desse casal informando que esse empresário teria direito em algumas AFs, que seria pagamentos, né, notas, e então eles entraram em contato com o empresário solicitando um poste, né, para colocar energia elétrica no terreno. Esse empresário efetuou a compra de um poste pelo valor aproximado de R$ 2.800, inclusive a nota de compra saiu em nome do empresário e essa nota foi encontrada na residência do casal durante o primeiro mandado. E esse poste foi efetivamente instalado, né, pelas fotos que a gente tem do local lá nesse terreno. A Polícia Civil solicitou ao Poder Judiciário pela decretação da prisão preventiva dos 2 investigados e pela concessão de 5 mandados de busca e apreensão, sendo 4 mandados para residências e 1 para a Secretaria Municipal de Infraestrutura. No entanto, o Poder Judiciário de Imbituba negou os pedidos de prisões, fixando ao casal investigado medidas cautelares, como o uso de tornozeleira. A gente está bem convencido dos crimes que a gente imputou na representação, né, desse peculato, corrupção passiva e fraude processual. Temos uma situação que esse empresário, a gente vai buscar elementos para verificar qual foi o dolo dele, né, se ele realmente estava prestando propina para eles ou se ele estava simplesmente fazendo favor em troca de uma situação que já era um crime por parte do funcionário, de exigir esse favor em troca de um pagamento.
E, além disso, tem realmente a investigação continua, porque se apurou, né, ficou demonstrado que esses servidores, né, durante a investigação, tiveram auxílio de outros funcionários para tentar fraudar a investigação, o que não foi possível graças ao trabalho aqui do setor de investigação da delegacia, que conseguiu realmente demonstrar tecnicamente que esses celulares foram plantados lá na secretaria. E você vai ver a seguir: projeto em escolas de Santa Catarina busca promover a cultura da honestidade entre as crianças. Gigante asiática anuncia produção no Brasil e escolhe fábricas de Santa Catarina para dar início às produções nacionais. Tem a curiosa Orquestra de Cães e o leilão de Freddie Mercury, famoso piano do vocalista do Queen, está entre os itens à venda. Neste fim de semana, bora fazer um comprão. Vem pro Sabadão e Domingão do melhor preço. Tem biscoito Marilã 350 gramas, 3 ou mais por R$ 3,99 cada. Amistel Puro Malte 269 ml, R$ 2,69. Se beber, não dirija. Contra filé ATC inteiro a vácuo a partir de R$ 27,79 o quilo. Ovos vermelhos ou brancos, bandeja com 30 por R$ 14,99 no cartão Coque. Café 3 Corações 500 gramas, R$ 10,99. Lava-roupas Brilhante 4 quilos, R$ 39,99. Melhor preço é no comprão. Mel Garden Floricultura e Paisagismo. Serviços especializados em instalações de jardins verticais, buquês para presente e paisagismo interno e externo. Grande variedade de orquídeas, plantas, vasos, fertilizantes, terra e substrato. Na Rua Lajeado 369, bairro Pinguirito, em Garopaba. A Cúpula Africana do Clima fez o primeiro anúncio de investimentos em energia verde. Os Emirados Árabes Unidos se comprometeram com 4 bilhões e meio de dólares. O continente africano quer se tornar uma potência nas energias renováveis. Os Emirados Árabes Unidos prometeram na terça-feira investimentos de 4 bilhões e meio de dólares, ou cerca de 22 bilhões de reais na cotação atual, em energias limpas na África. O anúncio foi feito durante a primeira cúpula climática do continente, que quer promover o potencial verde. Na abertura do evento, o presidente do Quênia, William Ruto, afirmou que, se conseguir atrair financiamento, a África tem uma oportunidade sem igual para se desenvolver enquanto luta contra o aquecimento global. Os Emirados Árabes Unidos, que receberão a próxima Conferência das Nações Unidas sobre o Clima em Dubai ainda este ano, anunciaram na terça-feira o primeiro compromisso financeiro da cúpula. Sultan Al Jaber, que dirige a empresa petrolífera nacional dos Emirados e a empresa governamental de energias renováveis, Masdar, disse que este investimento vai desencadear a capacidade da África de alcançar uma prosperidade sustentável. Um consórcio que inclui a empresa vai ajudar a desenvolver 15 gigawatts de energia limpa até 2030. Segundo a Agência Internacional de Energia Renovável, a capacidade de geração de energia renovável no continente era de 56 gigawatts em 2022. Esta cúpula histórica reúne chefes de Estado, chefes de governo e líderes em economia do continente e de outros países. Na capital do Quênia, Nairobi. Apesar da riqueza em recursos naturais, apenas 3% dos investimentos globais em energia são feitos no continente africano. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu ao mundo que torne a África uma superpotência de energia renovável. A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL, elevou a previsão de crescimento para a América Latina. Um dos motivos é o melhor desempenho das maiores economias da região, Brasil e México. A comissão elevou a projeção de crescimento do PIB regional para 2023. Passou de 1,2% para 1,7%. O melhor desempenho das maiores economias da região, Brasil e México, nos primeiros meses do ano, explica a nova previsão. Daniel Titelman, diretor da Divisão de Desenvolvimento Econômico da comissão, explicou que muitas economias foram mais resilientes do que o esperado, especialmente Brasil e México. Com maiores economias, elas pesam mais na média ponderada, mas a maior parte das economias latino-americanas continuará afetada pelo baixo crescimento da economia mundial e do comércio global. A inflação na região fechou 2022 em 7,6% em média. Até maio deste ano, o indicador havia sido reduzido para 5,7%.
A CEPAL também prevê menos dinamismo na criação de empregos, junto com quedas no investimento. A comissão também alertou sobre o impacto das mudanças climáticas nas economias latinas. A União Europeia vai reforçar as regras antimonopólio para 6 gigantes digitais. O objetivo é evitar que essas empresas acabem com a concorrência com a posição dominante delas. A União Europeia anunciou nesta quarta-feira que vai submeter 6 gigantes digitais a regulamentações antimonopólio mais rigorosas para proteger o mercado comunitário. As empresas são o TikTok e os 5 reunidos sob a sigla GAFAM: Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft. No total, a UE decidiu aplicar as regras da nova lei dos mercados digitais a 22 produtos dessas empresas, como motores de busca, redes sociais, mensagens instantâneas e navegadores. Em nota, o bloco se refere às empresas responsáveis por essas plataformas, como a Alphabet, do conglomerado Google, Amazon, Apple, ByteDance, do TikTok, Meta, do Facebook e Microsoft. Os sistemas operacionais Android, iOS e Windows e os serviços de publicidade do Google, Amazon e Meta ficaram sujeitos às novas regras. A lista também afeta 6 dos chamados serviços de intermediação: Google Maps, Google Play, Google Shopping, Amazon Marketplace, App Store e Meta Marketplace. A lei dos mercados digitais pretende modificar a fundo o modelo de funcionamento econômico desses gigantes digitais, acusados de minar a concorrência com sua posição dominante. Autoridades da União Europeia esperam que o regulamento incentive a criação de startups europeias e melhorias nos serviços oferecidos aos consumidores. A lei determina uma rígida lista de obrigações e proibições que os gigantes digitais devem respeitar para operar no mercado europeu. Caso contrário, poderão ser multados em até 20% de seu faturamento. O ano de 2023 deve ser o mais quente já registrado. O mês de julho já bateu o recorde como o mais quente da história. Os especialistas alertam que as temperaturas cada vez mais altas são resultado da mudança climática. As temperaturas médias mundiais durante os 3 meses do verão no hemisfério norte, junho, julho e agosto, foram as mais elevadas já registradas. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo Observatório Europeu Copérnicos, que aponta que o ano de 2023 provavelmente será o mais quente da história. O Instituto detalhou que a estação de julho a agosto deste ano foi, de longe, a mais quente já registrada no mundo, com uma temperatura média mundial de 16,77 graus Celsius. Segundo a entidade, em razão do excesso de calor na superfície dos oceanos, 2023 provavelmente será o ano mais quente que a humanidade já presenciou. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse em um comunicado que o colapso climático começou e destacou que o clima está implodindo mais rápido do que podemos enfrentar, com fenômenos meteorológicos extremos que afetam todos os cantos do planeta. Ainda segundo Copérnicos, o recorde deve cair em breve, levando em consideração as previsões meteorológicas e o retorno do fenômeno climático El Niño no Oceano Pacífico, que deve resultar em mais aquecimento. A Orquestra Sinfônica do Paraná se apresentou para cerca de 3.500 crianças e adolescentes. Além do espetáculo, eles puderam aprender detalhes sobre as obras e a composição de uma filarmônica. As celebrações da Semana da Pátria chegaram ao palco do Guairão, o maior auditório do Centro Cultural Teatro Guaíra. Após 5 espetáculos, a Orquestra Sinfônica do Paraná encerrou nesta terça-feira a série de concertos cívicos que apresentou de forma didática os diferentes hinos brasileiros a uma plateia formada principalmente por estudantes de escolas públicas de Curitiba e região metropolitana. O concerto foi direcionado a cerca de 3.500 crianças e adolescentes, com o maestro Helder explicando a eles detalhes sobre o funcionamento de uma orquestra sinfônica. O concerto também contou com a participação de um coro sinfônico de 30 vozes e solo do pianista César Bichner Lira. Exatamente, a maioria é a primeira vez e é muito bom que tenha essa primeira vez, porque a gente possa ter essa interação, esse conceito diferenciado, para que eles também se sintam assim, pertencentes a esse universo e possam, como eu falei, né, convidar os pais, os irmãos, os tios, os avós, né, convidar a família, enfim, e retornar ao teatro, porque é importante isso, que Curitiba, o Paraná tem uma sinfônica, uma das melhores do Brasil, né, e ela está aí
acessível a todos. Isso é bem bacana, né? Porque tem os ingressos a preços populares, também tem os concertos diferenciados como esses, específicos, né? Isso é muito importante para a formação de público e também para que a cultura, né, faça parte da vida dessas pessoas. Exatamente, porque os hinos são do nosso país, né? A gente tem que cantar esses hinos, a gente tem que reverenciar os símbolos da nossa pátria, porque isso faz parte da nossa formação como cidadão, né? Afinal de contas, somos brasileiros e os nossos hinos são belíssimos, escritos por compositores maravilhosos, e é uma alegria conhecer os hinos, cantar o hino à bandeira, o hino à proclamação da República, o próprio hino nacional, o hino da independência, enfim, é muito importante e foi uma oportunidade, eu acho que significativa, né, para todas essas crianças, esses adolescentes, esses jovens. O teatro tem essa política já desde o ano passado, né? Nós somos uma autarquia do Estado com vários corpos artísticos, então tudo que o teatro produz com os nossos corpos artísticos, a gente entra em temporada e numa segunda etapa a temporada para rede pública municipal e estadual, fazendo assim concertos didáticos, né? Como é o caso de hoje. Já fizemos ontem foram 2 crianças no Concerto Didático da Sinfônica, mais a Escola de Dança no Guairinha. Então a gente estava com a Escola de Dança em cartaz e a Sinfônica em cartaz. Da Semana da Pátria, então, para falar um pouco sobre os hinos, que são hinos que foram feitos por grandes compositores, grandes arranjadores. Nós temos um coral convidado, temos um solista convidado, então tem essa particularidade. O estudante Natan, de 13 anos, não escondeu a alegria em estar pela primeira vez no teatro para conferir músicas que ele também toca, mas agora interpretada por uma orquestra profissional. Ai, feliz, né? Da hora. Porque a gente nunca veio no teatro antes, primeira vez. A gente já foi para vários lugares tocar, mas teatro, tipo assim, num lugar chique, é a primeira vez. A gente vai ouvir, mas acho que vai ser muito legal. Meia hora, a gente veio meia hora de ônibus, empolgado para ver mesmo. Falando em orquestra, no palco da Academia Real Dinamarquesa de Música, cães fizeram parte de uma rara performance. O trabalho deles foi dominar a arte de latir, enquanto o grupo tocava a Sinfonia da Caça de Leopold Mozart. No palco da Academia Real Dinamarquesa de Música, em Copenhague, cães fizeram parte de uma rara performance. Sofos, Cookie e Sika latiram com a orquestra da Câmara Dinamarquesa para uma apresentação de Sinfonia da Caça, uma peça pouco conhecida de Leopold Mozart, o pai de Wolfgang Amadeus. O trabalho raramente é executado com cães no palco. Orquestras geralmente preferem usar o som gravado dos latidos. Vamos executar a Sinfonia da Caça de Leopold Mozart porque tem sido um desejo do nosso maestro Adam Fischer há vários anos executar exatamente esta peça, porque ele será capaz de colocar o elemento de cães participantes. Os 3 cães foram selecionados em uma audição na primavera passada. Os bichinhos de hóspedes ensaiaram muito com os donos, que trouxeram guloseimas para fazer com que latissem. A sinfonia é em 3 movimentos, e nos últimos movimentos vamos ouvir a caçada começar e teremos tiroteios, e então os cães começarão a latir ao redor da cena. Durante o ensaio de domingo, os animais ouviram atentamente os primeiros movimentos da parte de trás do palco, antes de serem trazidos para a frente pelos donos. Acho que se eu tivesse que estar lá sozinha, acho que ficaria nervosa. Mas toda a atenção está voltada para ela. E você sabe que ela é estrela. Estou atrás dela com todas as guloseimas. Sofos, Cookie e Sika dominaram a arte de latir sob comando e entregaram uma performance inesquecível no país nórdico. A Shein oficializou a produção de peças em Santa Catarina para vendas no Brasil e no exterior. O anúncio foi feito em encontro com o governo do estado. Após queda nas vendas em razão de novas políticas para compras em sites internacionais pelo governo Lula, a Shein anunciou que buscaria parcerias para a produção de peças no Brasil. Santa Catarina foi um dos estados escolhidos pela empresa asiática. Dezenas de empresas do setor têxtil foram mapeadas para serem fornecedoras da loja, que pretende vender as mercadorias no mercado nacional e também no exterior.
A gente tem um compromisso que a gente firmou com o governo federal de até 2026 o Brasil ser potencialmente o grande expansor de todo o programa da América Latina. E, obviamente, tendo Santa Catarina como nosso produtor, a capacidade do produto local atingir outros países a partir do Brasil é muito grande. A Shein busca parceiros locais para crescerem junto com a gente. O sucesso da Shein depende do sucesso dos nossos parceiros. É uma relação quase simbiótica, onde para um crescer, a gente precisa crescer junto com eles. Então, a gente não vem com a proposta de criar novas indústrias, mas de agregar e ajudar a construir e desenvolver o potencial produtivo local. O acordo permitirá fortalecer as micro e pequenas empresas do Estado, que já atuam no mercado, ampliando assim a geração de empregos no Estado, que já é uma das unidades da Federação com saldo positivo na abertura de novos postos de trabalho. Você vai transformar a cadeia produtiva de Santa Catarina, de pequenas empresas, de microempresas, tendo a oportunidade de vender para o mundo. Então, eu estou muito feliz com essa vinda, com esse apoio que o governo está dando, com essa clareza de informações, para que a gente consiga fazer com que o mais rapidamente possível a gente possa potencializar tudo isso. Então, Santa Catarina ganha com isso para fazer com que quem produz, quem trabalha aqui vai poder expandir, ganhar mais, aumentar seu lucro e contratar gente, arrumar emprego. A logística de Santa Catarina foi um ponto forte para o avanço das negociações. O mais importante dessa parceria para o Estado de Santa Catarina é a possibilidade de que a empresa que vem ajuda a desenvolver as empresas catarinenses. Essa parceria, essa sinergia que acontece, que eu acho que é o mais importante, porque a gente não traz um player que vem concorrer com as nossas empresas catarinenses. A gente traz uma outra empresa que vem subsidiar com tecnologia, com gestão, as empresas de Santa Catarina. Eu acho que o mais importante na leitura deles foi a capilaridade que a gente tem da distribuição das empresas do setor têxtil em todo o território catarinense e também a musculatura que a gente tem, a tradição que a gente tem em Santa Catarina. Então, isso somado com a nossa questão, a questão dos nossos portos, aeroportos, a nossa malha viária, toda a possibilidade de exportação que existe aqui em Santa Catarina, são fatores que eu entendo que foram importantes na decisão da Shein de começar a produção aqui no estado. O primeiro-tenente Bruno Eduardo Damascena, do 2º Grupamento de Bombeiros de Ponta Grossa, no Paraná, integrou uma equipe de bombeiros brasileiros que atuou durante um mês nos maiores incêndios florestais já registrados no Canadá. O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, recebeu o primeiro-tenente Bruno Eduardo Damascena, do 2º Grupamento de Bombeiros de Ponta Grossa, e agradeceu o empenho dele na missão internacional representando toda a corporação. Ao lado de bombeiros de outros estados, o profissional foi para o Canadá em 21 de julho, onde atuou ativamente na pior temporada de incêndios florestais já registrada no país norte-americano, até seu retorno ao Brasil em 23 de agosto. Então, é uma experiência incrível, né? Muito bacana, que a gente poder trocar experiências não só com os canadenses, né? Mas com outros corpos de bombeiros que também estavam lá, né? Então, a gente poder trocar informações com Costa Rica, México, Austrália, enfim. Então, foram vários corpos de bombeiros que a gente poder trocar essa experiência, né? Nós estávamos muito curiosos para saber como que eles trabalhavam, né? Com combate a incêndio florestal lá. E a gente, nos primeiros dias, então, foi de adaptação para a gente ver essas diferenças, né, o comportamento do fogo, como que eles realizavam o combate. E ali, a partir dos 3 primeiros dias, vamos dizer assim, a gente já estava habituado e entendeu, né, como funcionavam as estratégias de combate deles e se inseriu muito bem no combate juntamente com eles. Ao mesmo tempo em que auxiliava a conter as chamas, Bruno Damascena assimilava o jeito canadense de trabalhar nesse tipo de tragédia. O conhecimento do combate a incêndio florestal que nós adquirimos aqui na nossa especialização, ele é internacional. Então, em contato com os outros bombeiros, a gente percebeu isso. Entretanto, só faltava exatamente a gente saber as técnicas e a estratégia deles, né, para a gente entender. Mas, com certeza, a gente traz o conhecimento de lá, né? A gente tem alguns pontos no Brasil e aqui no Paraná também que a vegetação se assemelha à vegetação deles, né? Então a gente com certeza consegue trazer, e não só técnicas e táticas, mas também equipamentos que eles utilizam, né? Metodologias de trabalho, né? Metodologias do sistema de comando de incidentes que eles utilizam, que é a ferramenta que coordena e controla, né? Faz a gestão da operação. Então tudo isso com certeza nos agrega, né?
O Corpo de Bombeiros do Paraná, ele tem uma referência nacional na área de incêndios florestais. Então fomos convocados pela Liga Bom, né, que é uma liga de bombeiros do Brasil, e tivemos então a escolha de cada bombeiro, seus melhores de cada estado, numa força-tarefa brasileira, onde nós conseguimos representar o país, demonstrando o grande poder de concentração, né, que o Corpo de Bombeiros do Brasil tem. Então, cada bombeiro mandou o seu representante. Com isso, nós tivemos a oportunidade de ter um intercâmbio internacional, aprendendo novas técnicas e também mostrando as técnicas que são utilizadas aqui no Brasil. Foi divulgada a lista dos 30 indicados à Bola de Ouro de 2023. A seleção espanhola, campeã do mundo, tem 5 candidatas na categoria feminina. O atacante Vinícius Júnior é o único brasileiro na disputa. Ederson está entre os 10 goleiros finalistas e a Debinha é a representante do Brasil entre as mulheres. A lista dos 30 indicados à Bola de Ouro de 2023 foi revelada nesta quarta-feira. Lionel Messi, Erling Haaland e Kylian Mbappé são os principais nomes na disputa, que não conta com astros como Neymar e o português Cristiano Ronaldo. Vinícius Júnior é o único brasileiro que concorre ao tradicional prêmio. Além de Messi, há outros 3 jogadores argentinos campeões mundiais na lista de indicados: Julián Álvares, Lautaro Martínez e Emiliano Martínez. Na categoria feminina, a Espanha, que conquistou a Copa do Mundo em agosto no torneio realizado na Austrália e na Nova Zelândia, é a protagonista da lista de indicadas, com 5 representantes. Debinha, do Kansas City Current, é a única brasileira na lista de 30 jogadoras. Na disputa pelo troféu Yashin de melhor goleiro da temporada, o brasileiro Ederson, do Manchester City, está entre os 10 finalistas. O Lago Arro, localizado perto da fronteira da França com a Espanha, é famoso pela cor verde. No entanto, os especialistas apontam que a cor não é normal e atribuem a culpa aos pequenos peixes usados pelos pescadores como isca viva. Elevado a 1.800 metros e perto da fronteira com a Espanha, está o Lago francês Arro. Especialistas atribuem à cor verde esmeralda da lagoa à introdução de pequenos peixes no ecossistema, usados por pescadores como isca viva. Quando você vê peixes em um lago de montanha, você pode pensar que é um belo lago com vida selvagem local. E não é bem assim. Na realidade, quando vemos peixes num lago de montanha, vemos um ecossistema que foi perturbado e ao qual foi adicionado um componente como os peixes, que não estão naturalmente presentes nos lagos de montanha. Foi introduzido pelo homem. A presença dos pequenos peixes muda todo o ecossistema. Aqueles que conseguiram escapar dos anzóis prosperaram e mudaram completamente a cadeia alimentar do lago, alterando a relação que deveria limitar o crescimento de algas no local. Então, eles vão comer os anfíbios que estariam lá naturalmente, os insetos que fazem parte do equilíbrio natural do lago, e também o plâncton, crustáceos tão pequenos que são microscópicos, que não necessariamente vemos ao olho nu e cujo papel é limpar o lago, comer as algas e de fato manter a água muito clara, muito pura. Porém, a introdução dos peixes no ecossistema não é recente. Sim, os peixes vieram talvez já na Idade Média, mas era um lago aqui e ali, não estavam em todos os lugares. Era uma importante fonte de proteína para alimentar a família, mas na década de 1960, vimos um aumento dessa prática em todos os lagos, até mesmo nos alpinos, ou seja, aqueles em alta altitude, o que foi iniciado pelo primeiro diretor do Parque Nacional dos Pirineus.
Mas a abundância de algas nas águas não se deve apenas aos peixinhos. Várias outras questões estão sendo examinadas, como os poluentes e inseticidas em volta da região e também as mudanças climáticas. Do outro lado dos Pirineus, na Espanha, lagos verdes são observados desde 2011 por pesquisadores espanhóis, e um programa foi lançado 3 anos depois para se livrar dos peixes com redes elétricas. Em 2018, o Parque Nacional dos Pirineus da França copiou a iniciativa espanhola, mas descobriu que o peixe havia sido reintroduzido por pescadores. O governo do estado de Santa Catarina encerrou nesta semana uma série de visitas às escolas estaduais para divulgar as inscrições do Prêmio Honestidade nas Escolas, abertas até o dia 15 de setembro. Coordenado pela Controladoria Geral do Estado em parceria com a Secretaria da Educação, o prêmio é um concurso anual de desenhos para alunos do 1º ao 5º ano das escolas estaduais de Santa Catarina e tem como objetivo promover a cultura da ética, da cidadania e do respeito. Serão premiados 15 alunos, 3 de cada ano escolar. A meta do governo do estado é dobrar o número de inscritos em relação à última edição e chegar a 70 mil participantes. Gabriel Ramos, de 11 anos, é aluno do 4º ano e falou que aprendeu com as atividades elaboradas pela escola. Esse aprendizado eu acho muito importante e também a gente leva para casa, né? A gente conversa sobre respeitar as opiniões também. Estamos participando nesse programa, nesse Prêmio Honestidade deste ano, com as turmas de 3º, 4º e 5º anos, né? A proposta, como coordenadora, propus às professoras que prontamente aceitaram, né? E trabalhar um tema, e este tema deste ano escolhido, o respeito, é um tema que nós achamos muito importante, que é a base de tudo das interações na sociedade, né? Em todos os aspectos, né? Direito às pessoas, o patrimônio público, né? Ao meio ambiente. Então, é a base para... E como elas são crianças, né? Que nós estamos construindo valores nelas, né? Isso é muito importante trabalhar com elas. Então, por isso que aceitamos a proposta, né? O desafio, trabalhar com isso com as crianças. Em 2023, os vencedores receberão um tablet e uma miniatura do mascote Catarina, além do tradicional troféu. Essa ação, Prêmio Honestidade nas Escolas, que cultua nesse ano o respeito, ele é uma das ações dentro de um programa maior de integridade que nós temos aqui na CGE. Na CGE nós temos uma atividade que é a integridade no serviço público, ou seja, nos órgãos do Poder Executivo, onde nós estamos tratando os servidores, os agentes políticos, e aqui nas escolas nós estamos tratando a base da sociedade, cultivando valores como ética, honestidade, respeito no seio da sociedade. Milhares de objetos que pertenceram ao carismático vocalista da banda Queen, Freddie Mercury, estão sendo leiloados em Londres. A obra de destaque é o piano Yamaha, que o cantor comprou em 1975 e usou para compor quase todos os sucessos. O tão esperado leilão com pertences de Freddie Mercury começou nesta quarta-feira. Depois de ficar em exposição por um mês, uma série valiosa de objetos do cantor será leiloada pela primeira vez em Londres. A coleção é composta por manuscritos dos maiores sucessos do Queen, figurinos, móveis e até obras de arte valiosas de Mercury. Um item de destaque é o piano Yamaha que o cantor comprou em 1975 e usou para compor quase todos os seus sucessos. É esperado que o instrumento atinja um valor de até 3 milhões de libras, mais de 18 milhões de reais na cotação atual. Para mim, os itens que realmente me deram mais informações sobre Freddie são as letras em construção e ver sua criatividade na página. Ver como as músicas se desenvolveram, como ele pensava nelas, como ele aprimorava suas letras. É uma oportunidade realmente maravilhosa. Todos os itens à venda são da Casa de Mercury, que fica no oeste de Londres, e incluem o portão verde da propriedade, coberto por grafites de fãs. A coleção de 1.469 lotes foi colocada à venda por Mary Austin, uma amiga próxima que se tornou noiva de Mercury e herdou a mansão e o conteúdo. Depois de preservar os itens por mais de 30 anos, Austin vai destinar parte dos lucros para 2 organizações envolvidas na luta contra a AIDS. Mercury morreu da doença aos 45 anos, em 1991. E essa edição do Pix News fica por aqui. Mais notícias no nosso site, pixtv.com.br. Obrigada pela companhia. Tenham todos um excelente fim de semana e até segunda.
Pix TV é conteúdo todo dia.